Olá! Hoje eu vou te contar sobre o dia em que eu descobri, na prática, que nem toda luz vem de Deus. Eu decidi gravar esse vídeo para vocês, tanto porque algumas pessoas sempre me pedem para contar sobre isso, porque quando elas escutam essas histórias que eu não costumo contar para muita gente, isso transforma de alguma forma a vida delas, a forma delas de enxergar Deus e o mundo espiritual. Mas também porque eu sei que muitos de vocês têm uma certa curiosidade, né? Afinal de contas, eu sempre falo muito aqui de design humano, eu falo de Deus, da minha visão espiritual, e é uma visão espiritual dentro do design humano que não é muito comum. E eu sei que pode gerar uma certa dúvida na cabeça das pessoas, mas como assim? Ela é cristã e ela trabalha com design humano. Como que as duas coisas elas conversam e andam juntas? Então, eu vou contar aqui para vocês nesse vídeo uma história pessoal minha, né, de como que tudo começou. Talvez muitos de vocês que me acompanham não saibam, mas o design humano ele só apareceu na minha vida um tempo depois que eu me converti ao cristianismo, depois do meu batismo e depois de várias coisas espirituais que eu vivi, que eu vou contar um pouco aqui para vocês hoje. E se você não me conhece e está chegando agora aqui no perfil, seja muito bem-vindo também. Eu sou a Hannah Zambotti, eu trabalho junto com o Samuel, meu marido. A gente fala aqui no canal sobre design humano, sobre desenvolvimento pessoal, sobre a nossa espiritualidade também. Nosso maior objetivo aqui no canal, em tudo que a gente faz, é que vocês possam voltar a se sentir em casa na própria vida, sendo você, no seu negócio, nos seus relacionamentos, na sua rotina, naquilo que você pensa internamente, de você se sentir em casa dentro da própria mente. Então, seja muito bem-vindo. E essa história que eu vou contar hoje para vocês, ela começa com o meu fundo do poço. Eu precisei chegar num fundo do poço antes de eu enxergar que eu estava buscando a espiritualidade nas coisas erradas, pelos motivos errados. Eu aprendi na marra, a duras penas, que nem toda luz vem de Deus e que nem toda expansão, nem toda promessa de expansão ela traz crescimento verdadeiro, nem toda promessa de prosperidade traz abundância verdadeira para a nossa vida. Quando eu falo de abundância verdadeira, de prosperidade verdadeira, eu estou falando daquela que vem de dentro e que traz paz interna antes de se manifestar no externo. E eu descobri na prática, na marra, que nem toda prosperidade que as pessoas prometem por aí vai te trazer paz. A maioria dos caminhos que as pessoas te prometem vai te cobrar um preço interno e um preço muito alto, que eu só descobri depois de passar por um longo processo de me afundar na lama mesmo, porque eu estava buscando o que eu chamava de espiritual, o que eu achava que era Deus, nos lugares errados, com uma percepção errada, muito equivocada. Então, tudo começou quando eu e o Samuel entramos em uma mentoria de negócios. A gente estava buscando crescer o nosso negócio, e não tem nada de errado nisso. A gente estava buscando trazer um propósito para o nosso negócio, trazer a nossa essência para o nosso negócio. A gente já tinha uma crença muito forte de que o que a gente fazia era para ajudar as pessoas, era com um propósito maior do que simplesmente crescer e ganhar dinheiro a qualquer custo. Só que a gente acreditava que espiritualidade e matéria andavam juntos, lado a lado. E a gente buscava, então, mentores que também tinham essa aparência de espiritualidade, né? Tinham aquele discurso de crescer com um propósito, de ampliar a sua visão espiritual sobre o seu negócio, de transformar as pessoas e de expandir o seu propósito para atingir o máximo de pessoas possível enquanto você cresce e prospera materialmente. A gente acreditava que a prosperidade material ela era consequência de um alinhamento espiritual.
Então, a gente entrou nessa mentoria e logo em seguida a gente recebeu esse convite que foi bastante inesperado e que parecia inofensivo, que era para um evento presencial de negócios para quem participava dessa mentoria. E a gente foi, era numa cidade maravilhosa, tinham pessoas ali inspiradas, buscando também ter um propósito no negócio, buscando crescer com as estratégias, com estrutura de negócio. Todo o evento ele foi normal, como qualquer outro evento de negócios, até o último dia do evento. Chegou no último dia do evento e o nosso mentor, ele disse que a gente teria uma atividade diferente, que era de comunicação e expressão, e em seguida o evento ele se finalizaria com uma cerimônia espiritual. A gente já tinha sido avisado alguns dias antes e eu confesso que eu fiquei com vontade de participar dessa oficina, dessa atividade de comunicação e de expressão, mas nem eu, nem o Samuel tínhamos muito afinidade com essa cerimônia espiritual de tomar bebidas para expandir a consciência. A gente tinha já uma espiritualidade muito pé no chão na nossa vida diária. A gente era um pouco cético e eu mesma, como terapeuta, eu já tinha atendido muitos clientes, até nas épocas em que eu atendia presencialmente, que vinham com muitos problemas graves, mentais, psicológicos e espirituais, decorrentes de participar desse tipo de cerimônia que expande a consciência, que toma substâncias que alteram a mente. E essas pessoas, elas chegavam para mim nesses atendimentos na época com muita sensibilidade energética, não conseguiam fazer qualquer coisa na vida, não conseguiam ficar em lugares cheios, às vezes não dormiam bem, tinham muitos problemas de insônia, tinham muitos problemas espirituais mesmo. E então eu sempre tive um pé atrás com esse tipo de coisa. Mas a gente estava lá, né, dispostos a expandir o nosso negócio e nós decidimos que a gente ia participar só dessa atividade da comunicação e expressão. Chegou no dia do evento e logo pela manhã tudo começou a dar muito errado. O Samuel acordou doente, a gente estava muito cansado de todos os dias de eventos, de negócios, e nós dois conversamos e decidimos que nós não íamos participar de nada naquele dia. Nós queríamos tirar aquele dia para descanso, para aproveitar que a gente estava numa cidade de praia e realmente descansar e abrir mão daquele evento. E a gente tinha decidido até que o nosso mentor nos ligou de última hora, nos convidando de novo, insistindo um pouco para a gente ir, para a gente participar, que seria bom, que talvez aquilo que a gente estava experienciando naquele dia de resistências, de desafios, fosse só uma resistência a algo maior que viria de participar dos eventos daquele dia. E nós dois decidimos então pegar um Uber e ir para participar apenas da atividade de comunicação e de expressão. Nenhum de nós dois tinha muito interesse em participar da cerimônia espiritual. Aqui é importante fazer um parêntese para explicar como que era a minha relação com Deus naquela época. Porque a verdade é que eu não tinha uma relação com Deus. Eu acreditava que Deus era o universo, que Deus era o todo, que estava em tudo, que era uma grande consciência regendo todas essas coisas. E a minha relação com Deus acabava aí. Eu sentava para meditar, eu fazia mantras, eu fazia vários rituais da astrologia védica naquela época, eu buscava estudar sobre espiritualidade, mas a verdade mesmo é que eu não tinha uma relação com Deus. Eu só me sentia em paz quando eu estava no meio da natureza, quando eu estava meditando, quando eu estava fazendo algum ritual, e no restante da minha vida eu sempre sentia que faltava algo, que não tinha aquela paz ela nunca durava, aquela felicidade nunca durava. E eu inclusive tinha aprendido nos meus estudos espirituais que essa paz, que essa felicidade duradoura que vem de Deus é algo extremamente difícil de alcançar.
Eu acreditava que era algo desejável, mas que era algo que só os grandes mestres atingiam quando estavam perto de uma iluminação. Então eu não tinha uma relação próxima, uma intimidade com Deus. E o grande problema aqui é que por isso, por eu não ter essa intimidade com Deus, eu acabei abrindo muitas portas espirituais na minha vida que não levavam para Deus, que não eram para mim, que não faziam parte do meu caminho. E eu nem sabia o que eu estava fazendo na época. Então eu e Samuel fomos para esse evento. Nós pegamos um Uber e esse Uber ele nos largou no meio do caminho, porque nós dois descobrimos no caminho, a gente não conhecia o lugar, a gente descobriu que era um lugar totalmente isolado no meio do mato. Eram algumas casas ali, mas num lugar extremamente isolado. A estrada de terra tinha várias poças de água mais fundas, então a maioria dos carros não conseguiria passar ali. E o Uber não quis avançar, ele deixou a gente no meio do caminho. Nós dois descemos e terminamos de chegar a pé. E conforme a gente foi andando, né, passando por todas aquelas poças de água, molhamos nossos sapatos, pés, um lugar bem isolado, a gente indo não se deu conta de que talvez fosse difícil da gente voltar depois. A nossa intenção ali era ir para o evento de comunicação, de expressão e voltar para a pousada. Nós não queríamos passar a noite ali fazendo toda a cerimônia espiritual. Nós chegamos no lugar, as pessoas estavam lá, um ambiente na natureza, silencioso, calmo, uma calma um pouco esquisita, mas eu ignorei esse desconforto interno que eu estava sentindo. O evento de expressão, de comunicação foi legal, foi normal, foi um pouco holístico demais, mas foi legal. E aquilo me fez tranquilizar um pouco mais a mente, mas eu ainda queria ir embora e não ficar para a cerimônia. Só que quando esse evento ele terminou, o dia já estava acabando, já estava escurecendo, e aí eu e Samuel tivemos de parar e conversar, porque não tinha mais como a gente ir embora. Nenhum Uber ia chegar até ali para buscar nós dois, e nós também não íamos ter segurança para andar naquela estrada de terra à noite, cheio de água, poderia ter bichos ali, com certeza tinham. Então, tudo foi acontecendo para que a gente acabasse ficando no lugar para a cerimônia. As pessoas que estavam ali, até o mentor, incentivou a gente a ficar para essa cerimônia. Eu tinha muitos receios, muitas dúvidas, eu fui tirando todas as minhas dúvidas, né, como uma boa linha 1. Eu conversei até com o cara que ia reger toda a cerimônia, e eu fiquei mais mentalmente tranquila quando eu soube que ele era internacionalmente reconhecido na área, o que depois eu descobri que não diz nada. Eu e o Samuel tivemos uma conversa entre nós para decidir se a gente ia mesmo ficar, e nós dois estávamos sentindo uma paz no lugar, mas uma paz estranha. Só que eu ignorei aquela estranheza que eu estava sentindo. Se eu tivesse conhecido o meu design humano antes, eu certamente saberia que aquilo ali era o meu sacral, a minha autoridade, minha inteligência divina dizendo: sai daí que isso não é para você. Estava gritando que não era aquele o caminho, mas eu ignorei aquela sensação. Eu lembro que quando a cerimônia estava quase para começar, eu já estava lá dentro, me deu uma inquietação, uma ansiedade muito grande de querer sair dali, mas a minha mente ainda me disse: "E agora, você vai sair como? Mas você vai para onde? À noite, no escuro, você já está aí, já até pagou, como é que você vai embora? Não tem mais como". Então eu fiquei. E foi o pior pesadelo de toda a minha vida e me levou para um buraco muito profundo que durou meses de sofrimento. O que prometia uma cura, um autoconhecimento, uma expansão de consciência, virou um verdadeiro pesadelo na minha vida, virou um peso na minha mente, no corpo, na alma, que durou muitos meses até que eu conseguisse encontrar um caminho verdadeiro.
E para falar a verdade, o que diziam que ia trazer uma luz e uma visão clara, me trouxe uma escuridão, apagou algo dentro de mim. Foi algo que roubou o brilho dos meus olhos e abriu brechas na minha vida, na minha mente, no meu corpo, para que demônios pudessem atuar ali. Demônios que estavam só esperando uma brecha para entrar na minha vida. Eu não vou detalhar aqui como que foi a cerimônia, porque não importa. O que importa de saber é que eu tive muita vontade de sair dali logo antes de começar. Eu não saí, eu tomei a bebida, participei da cerimônia, eu saí completamente da realidade. Eu tive sintomas de taquicardia. Toda vez que eu perdia a consciência e eu voltava, eu tentava rezar o Pai Nosso e eu não conseguia me lembrar da oração completa. Eu tentava chamar por Deus, lembrar do nome de Deus em todos os momentos em que eu estava consciente, e aí logo depois eu perdi a consciência. E foi assim a madrugada inteira. Foi um pesadelo terrível. E depois disso, né, o Samuel estava comigo, ele fez tudo o que ele pôde para me ajudar, e depois disso nós voltamos para casa, pegamos um voo. Foi a pior experiência da minha vida pegar aquele avião depois de ter tomado aquilo e de estar meio fora da realidade. E nos meses que se seguiram, eu simplesmente estava ali na minha vida, mas não estava. Eu sentia uma sombra tomando conta do meu corpo, da minha mente, e o meu negócio continuava andando, as coisas continuavam acontecendo, as possibilidades de venda estavam ali, a mentoria de negócios continuava seguindo, e eu simplesmente não estava ali. Eu estava meio disfuncional. Eu não conseguia dormir direito, eu tinha muitos pesadelos. Eu não conseguia ficar perto de outras pessoas, lugares cheios eram um pesadelo para mim. E para falar a verdade, eu cheguei a um ponto em que mesmo abrir o Instagram, abrir as redes sociais, era um pesadelo. Eu olhava aquelas fotos e vinha uma carga energética tão opressora e tão horrível que eu passei muitos meses sem conseguir trabalhar, sem conseguir viver a minha vida e sem nenhuma paz interna. E no começo, eu ainda tentei justificar, minha mente, né, tentou olhar para aquela situação e justificar. Eu pensei, às vezes isso aqui é espiritualidade mesmo, o mundo está muito difícil energeticamente, eu vou ter que aprender a lidar com essa sensibilidade. Às vezes essa sensibilidade vai me ajudar no meu negócio, eu vou conseguir servir as pessoas de uma forma melhor. Tudo isso me passou pela cabeça por um tempo. Até eu me dar conta de que eu não estava tendo paz, eu não estava bem, eu não estava feliz e que aquilo só estava piorando. Aquela sombra, aquelas coisas que eu via, os pesadelos à noite, eles só estavam piorando e nenhum dos conhecimentos que eu e o Samuel tínhamos até então estava resolvendo a situação. E durante esse período, eu busquei a ajuda de muitos lugares diferentes. Eu fui estudar, eu como uma boa linha 1, né, e como cientista social, eu fui estudar para entender, será que isso acontece com outras pessoas? Eu descobri que nas culturas de onde vem essa cerimônia original, as pessoas que tinham esses problemas, como eu tive depois de tomar, de não conseguir voltar para a realidade, de ficarem disfuncionais, eram simplesmente consideradas como perdidas no mundo espiritual e ninguém tinha uma solução ali. Saber daquilo me apavorou muito. Eu confesso que eu fiquei com aquilo de meu Deus, e se isso aqui não tiver solução e só for piorar? Eu me lembro que eu também descobri que outras culturas que usavam substâncias parecidas em processos espirituais eram utilizados apenas por líderes espirituais em momentos muito específicos e que não era para muito pouca gente. E ali eu entendi que aquilo não era para mim, nunca tinha sido para mim e que eu tinha tomado um caminho muito errado para minha vida. Eu também busquei ajuda, inclusive com a pessoa que conduziu a cerimônia, eu busquei ajuda com outras pessoas que trabalhavam com espiritualidade, fiz limpeza energética, busquei apometria, eu cheguei até a ir em missas, a voltar a ir em missas. Eu fui criada como católica e desde muito cedo eu parei de acreditar em Deus.
E eu via, né, eu tinha um preconceito muito grande nessa época com o cristianismo, porque eu via católicos não praticantes que não realmente praticavam nada do que diziam acreditar, que não tinham os valores práticos na vida real. Eu via os evangélicos sendo explorados por grandes pastores e eu tinha uma impressão muito ruim de tudo aquilo. Então eu tinha muito preconceito contra o cristianismo. E eu cheguei a ir em missas para tentar alguma coisa, para tentar ver se alguma coisa faria diferença para minha situação, porque eu não tinha mais paz, eu não conseguia ter nenhuma qualidade de vida verdadeira. E o meu negócio, que era uma das coisas mais importantes no meu momento de vida e que eu queria muito que crescesse, ele deixou de fazer sentido, eu deixei de ter energia para trabalhar e para fazer qualquer coisa. E foi aí, depois que eu me cansei de buscar em todos os lugares errados, sem ter nenhuma resposta, que Deus começou a agir na minha vida e de uma forma extremamente inesperada. Como eu falei, eu tinha muito preconceito contra os evangélicos, contra o cristianismo, por todas essas coisas que a gente vê acontecendo no mundo. E justamente por isso Deus ele me pegou desprevenida de um jeito extremamente inesperado. Nessa época eu comecei a me aprofundar na única coisa que eu conseguia fazer e que eu me sentia um pouco melhor, que era meditar, que era ler sobre Vedanta, sobre as escrituras sagradas, a buscar alguma espiritualidade. E foi numa dessas leituras que tudo mudou para mim. Eu estava lendo um livro de um Swami da Índia, o Swami Prabhavananda, que se chama O Sermão da Montanha à Luz do Vedanta. Ele vem das tradições hindus e ele estava fazendo ali uma leitura do Sermão da Montanha na Bíblia à luz do método do Vedanta de estudar as escrituras sagradas. E esse Swami, ele tinha sido aluno do Swami Brahmananda, que foi um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Ramakrishna é um mestre famoso, talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Ele vem da tradição hindu e ele atingiu um alto grau de consciência espiritual e de proximidade com Deus através de várias tradições religiosas diferentes. No livro conta essa história muito interessante, eu não vou me estender nela aqui, mas ele, tradição após tradição, ele testava o método da tradição religiosa até chegar numa proximidade com Deus. E ele teve uma experiência direta, muito profunda com Jesus, quando ele estava visitando um mosteiro. E no livro conta essa história e conta que por isso todos os alunos de Ramakrishna, no Natal, eles faziam uma cerimônia para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. A as tradições ali hindus, então eles faziam uma ceia com bolo, com frutas, com pão, como é comum dos hindus fazerem. E eu me lembro que quando eu cheguei nessa parte do livro, eu fui inundada por uma paz que eu não consigo descrever para vocês. E foi uma paz indescritível, ainda mais para o momento em que eu estava, que eu não tinha paz nenhuma dentro de mim. E simplesmente ler ali sobre a reverência que eles faziam ao Natal para Jesus, aquilo me trouxe uma paz muito grande. E eu continuei lendo aquele livro, eu passei o dia todo lendo aquele livro, eu praticamente devorei o livro. E conforme eu continuava no livro, esse Swami ele ia fazendo uma leitura, destrinchando cada trecho do Sermão da Montanha na Bíblia, à luz do Vedanta, trazendo algumas considerações e algumas reflexões. E em um determinado ponto do Sermão da Montanha, diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. E eu nunca tinha parado para refletir sobre a Bíblia dessa forma mais profunda. Na verdade, até então eu tinha um preconceito contra a Bíblia também. E esse Swami, ele começou a trazer um questionamento, porque esse ensinamento de Jesus, quando ele menciona um choro, ele não está falando de qualquer choro.
ele está falando de um lamento profundo pela falta de Deus. E esse Swami ele questiona no livro: qual que foi a última vez que você derramou uma lágrima sequer por não ter visto a face de Deus? A gente chora por coisas ruins que acontecem na nossa vida, pela falta de dinheiro, quando alguém morre, um filho morre. A gente chora quando alguém rejeita a gente, mas a gente simplesmente não chora por sentir falta de Deus. E quando ele disse aquilo, eu senti aquilo me tocar de um jeito diferente. Eu desandei a chorar, porque a verdade que eu percebi naquele momento é que eu estava buscando a espiritualidade pelos motivos errados. Eu queria me desenvolver espiritualmente para ajudar as pessoas, para ter um propósito, para sentir que eu estava fazendo algo de bom no mundo. Eu queria ter paz, eu queria um monte de coisas, mas eu nunca busquei a espiritualidade até então para estar próxima de Deus, porque eu sentia falta de Deus, porque eu reconhecia que eu não tinha Deus na minha vida. E eu desandei a chorar de uma forma que eu acho que eu nunca chorei antes. Esse trecho, ele realmente era o que eu precisava escutar naquele momento. Enquanto a gente não se julga pobre de espírito, carente de Deus, o nosso coração ele ainda não está pronto para receber de verdade o amor de Deus. A nossa mente ela foge o tempo todo da presença de Deus. A nossa mente se sente constrangida com a presença de Deus, com a graça de Deus. Deus, ele nos dá a graça e a palavra graça, ela significa isso. Ela significa favor imerecido, benevolência divina. A nossa mente se sente constrangida por receber algo de que nós somos indignos. Eu passei uma vida toda sem nem reconhecer que eu precisava de Deus. Eu dizia que eu estava buscando Deus, que eu estava buscando o espiritual, mas eu não estava, eu estava buscando as coisas do mundo. E nesse momento em que eu percebi isso e que eu chorei, eu passei um tempão chorando assim, extremamente, um choro profundo. Eu senti a presença de Jesus entrando no ambiente em que eu estava. Eu fui inundada pela luz de Jesus e por uma paz imensa. E foi nesse momento que começou tudo, que começou a minha transformação verdadeira. Porque depois que isso aconteceu, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a escutar cultos e estudos da Bíblia. O Espírito Santo me direcionou para a igreja certa e eu fui batizada. Inclusive, no dia do batismo é muito interessante, porque foi exatamente no mesmo dia e no mesmo horário em que eu tinha um compromisso inadiável familiar. E eu tive de escolher, eu tive de falar que eu não ia nesse compromisso, e eu tive de ir contra um monte de coisas que me gerou um monte de problemas, né, familiares e de relacionamentos, mas eu precisei fazer essa escolha e reforçar essa escolha para eu conseguir ser batizada. E a paz que veio disso, ela é inexplicável. Foi só depois do meu batismo que eu parei de sentir tudo aquilo que eu estava sentindo, todo aquele peso, aquele pânico, a ansiedade, os pesadelos, noite após noite. Foi só depois disso que eu consegui dormir uma noite inteira em paz. E que aí sim Jesus começou a trabalhar na minha vida. É claro que veio um processo de muito alinhamento depois disso, eu reconheci um monte de coisas na minha vida que estava desalinhado, inclusive o meu negócio, essa mentoria, eu abandonei a mentoria, eu mudei todo o nosso negócio, eu e Samuel passamos por um momento grande de recolhimento para começar tudo de novo. E o principal, eu entendi que essa busca verdadeira por Deus, ela precisa passar por buscar e desejar de forma profunda sentir o amor de Deus e estar disposto a fazer a vontade de Deus, a fazer todas as coisas da vida para Deus e não para o mundo. Eu descobri também que nem toda luz vem de Deus, que nem tudo que parece luz vem realmente de Deus.
E que as coisas que vêm de Jesus, as coisas que vêm do Espírito Santo, elas nos trazem calma, elas nos trazem clareza. Não tem dúvida, não tem meias verdades misturadas nas coisas que vêm de Deus. E eu precisei passar pelo fundo do poço para entender que Jesus não cobra da gente nenhum preço material. Ele não vai cobrar algo pela paz que ele dá. Ele não vai cobrar rituais, sacrifícios. De fato, Jesus já se sacrificou por nós. Jesus é simples. Jesus veio para simplificar muito a nossa vida, porque a nossa mente não consegue, não tem capacidade de compreender a grandiosidade de Deus. E a gente muitas vezes fica muito preso na nossa mente, no que a gente acha que é Deus, do que a gente acha que é o espiritual, do que a gente acha que é necessário para que Deus nos atenda. E Deus não está exigindo da gente nenhum sacrifício. Ele está exigindo entrega verdadeira, ele está exigindo que a gente dê esse passo de volta para casa. E foi só depois disso tudo acontecer que o design humano, inclusive, apareceu na minha vida de uma forma bastante misteriosa. E o design humano, da forma como a gente entende hoje, da forma como a gente vive, ele funciona na nossa vida porque a gente tem essa compreensão maior de uma busca por Deus. Não adianta você tentar viver seu design humano e seguir a inteligência divina se você não conhece a natureza da inteligência divina. A inteligência divina é uma inteligência que rege as leis físicas do mundo, colocada por Deus no mundo. Tem Deus por trás daquilo tudo e você pode e deve ter essa intimidade com Deus para que você, inclusive, consiga viver o seu design humano. Eu nunca teria conseguido viver meu design humano, sentir a minha autoridade interna, o meu sacral e fazer todas as coisas que a gente fez na nossa vida aqui pessoal, se eu não tivesse Jesus na minha vida me guiando de forma clara. A minha mente cheia de condicionamentos, cheia de achismos, me desviando para os caminhos do mundo, certamente teria vencido essa batalha se eu não tivesse Jesus na minha vida. E se você está aqui me escutando isso, talvez você precise escutar que se você está perdido, sabe? Se você sente que você está se esforçando demais na sua espiritualidade, fazendo rituais, você vai atrás de promessas, você sente paz em alguns momentos e depois essa paz some. Se você está vivendo tudo isso, você quer ter um propósito na sua vida, mas você não sente de fato que você está vivendo com alegria, com satisfação verdadeira, que dura, é porque tem algo de errado. E talvez esse algo de errado ele comece a se consertar quando você fizer essa análise interna. Será que eu estou realmente buscando Deus? Qual que é o meu desejo mais profundo? O que está me movendo por trás dessa busca pela espiritualidade? É um desejo genuíno por Deus? É um amor por Deus, por ter Deus na sua vida? Ou será que você ainda está buscando outras coisas? A verdadeira paz, ela não cobra um preço. Jesus não cobra um preço da gente. E ao contrário do que eu acreditava lá atrás, de que essa paz, essa felicidade só são possíveis quando você se isolar no alto do Himalaia e passar o resto da vida em meditação, essa paz ela é possível quando a gente busca Jesus. Jesus veio para simplificar esse processo. Não é natural você se sentir bem só em determinadas circunstâncias. Só quando você está na natureza, só quando você está meditando ou fazendo um ritual, e aí logo depois aquela paz some. Logo depois a ansiedade volta, a confusão, aquele peso interno volta, por mais que a sua vida externa esteja funcionando. Isso não é abundância verdadeira. Depois do meu batismo, muitas coisas aconteceram na minha vida, tenho muitas outras histórias para contar. Eu passei por muita libertação espiritual, por muita limpeza e purificação da minha vida, até que eu me alinhasse. Eu também passei por coisas maravilhosas, milagres que eu vi acontecendo na minha vida, cura mesmo, curas físicas de problemas de saúde.
E até muitos desafios diferentes, muitas resistências, mas mesmo com os desafios, mesmo com as resistências, essa paz, essa presença do Espírito Santo, ela não vai mais embora se a gente continua buscando pelo Espírito Santo, se a gente busca enraizar nossa fé no lugar certo. Eu espero que contar essa história seja útil de alguma forma para vocês. Eu confesso que eu não queria, no primeiro momento, gravar esse vídeo, mas o Espírito Santo tem me incomodado já tem algum tempo para eu sentar e gravar essa história e contar ela da forma como merece ser contada. Essa é uma partezinha do que eu já vivi em termos de busca espiritual. Depois disso, como eu disse, muitas outras coisas aconteceram. E eu espero que isso te traga uma clareza também, que te traga um norte. Essa liberdade verdadeira, ela vem quando a gente busca Deus nos lugares certos. E nem toda luz, nem tudo que parece luz vem de Deus. Nem tudo que parece paz, um ambiente bonito e tranquilo, nem toda a aparência de paz vai te trazer uma paz verdadeira. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo, vai ser um prazer te responder. Também vou deixar aqui embaixo o link da nossa consultoria individual, que é a consultoria Momento, que é onde a gente aplica o design humano de uma forma muito individual, olhando para o seu momento, para os seus desafios, para a forma como você está direcionando todas as vidas, para que você consiga voltar a escutar a sua inteligência divina dentro do seu corpo, para que você entenda de onde vêm as resistências, os desafios, as brechas, inclusive que a gente abre para que forças não tão boas possam agir na a gente consegue enxergar tudo isso dentro do nosso design humano. Então eu vou deixar os links aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.